Oi, gente! Hoje eu vim aqui para responder as perguntas de vocês. Eu disse lá no meu Instagram que eu ia responder de uma forma diferente. E é essa forma. Eu vou colocar aqui no YouTube as perguntas de vocês, porque algumas pessoas falam, poxa, é uma pena que nos stories tudo some, depois eu quero rever alguma coisa que você falou. E aí aqui no YouTube fica eternizado e dá pra gente desenvolver com mais calma as perguntas. E eu gostava muito de fazer isso. Ó, primeira pergunta, Betânia JRS. Ellen, o que você acha sobre previsões do futuro? Adoro te acompanhar aqui e no YouTube, ó que maravilha! Obrigada, Betânia, pela pergunta. Então, esse negócio de previsão eu nunca gostei muito. Eu amo astrologia, já estudei astrologia, eu sempre consulto meu mapa, meu céu, mas eu não curto a ideia de previsão, de fazer as previsões. Porque assim, não é nenhum tipo de preconceito, nem medo, não. É porque eu acho que a partir do momento que você sabe, que eu acredito realmente que as pessoas possam prever o futuro. Tem gente que realmente tem esse dom, tem muito charlatão, mas tem gente que realmente tem esse dom. Só que eu acho que a partir do momento que alguém te diz e você fica sabendo o que vai acontecer, tudo muda. Porque se, assim, pensa comigo, as coisas estavam andando de determinado jeito para desencadear numa consequência X, que foi essa que ela previu. Se ela já te conta qual é essa consequência X, as coisas não vão mais se encaminhar do mesmo jeito. Você não vai fazer mais as mesmas coisas. Então, eu não gosto de previsão por causa disso. O que eu mereço, o que eu tô plantando, vai vir para mim. Vai se encaminhar naturalmente, sem eu precisar fazer nada. E assim, tentar buscar as previsões é só uma ansiedade, gente. Você tem que simplesmente confiar, sabe? Aí a gente fica naquela ansiedade, será que isso vai acontecer ou não? Você tem que saber que Deus vai mandar o melhor pra você e que vai ser na hora certa, sabe? Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Confia e espera. É assim que eu penso. Então vamos lá para a próxima pergunta. Quando vem para Orlando me visitar? Edártico, não sei, não tô com planos de ir pra Orlando não, mas eu tive aí, na verdade eu tive em Miami tem 2 anos, foi em 2023, final de 2023, tem um pouco menos de 2 anos, mas eu adoro passear aí, espero que em breve. Beijo pra você. Jean Bernardino, meu seguidor de longa data. Oi Jean, fofura. Voltaria a desfilar? Passarela? Agora com a volta das supermodels, pontinho, pontinho. Eu voltaria a desfilar sim, achava tão legal, dava muito nervoso assim, ficava sempre muito nervosa, porque é uma pressão, né? Você tem ali 20 segundos, vamos dizer, pra arrasar, não dá nem tempo de aquecer, então você entra nervosa porque tem um monte de gente olhando, aí quando você começa a relaxar já acabou. Aí quando você tem mais de uma entrada é melhor, né? Porque aí você já entra na segunda entrada com menos pressão, você já olhou pra cara daquele monstrinho, sabe? Você já entrou, já viu como é que é, já viu que nada de ruim aconteceu, e aí você só tem que se concentrar pra não cair, pra não soltar o sapato, pra não quebrar um salto, né? Essas coisas nunca aconteceram comigo, graças a Deus. Eu sempre faço oração antes de entrar, não peço só por mim, eu peço por todo o show, né? Pelo estilista, pelas pessoas que estão ali, que elas gostam, todo mundo que saiu de casa para assistir, todo mundo que fez aquele momento acontecer. E aí, graças a Deus, tudo sempre deu certo. Uma única vez, o meu salto quebrou assim que eu saí da passarela, você acredita? Eu desci da passarela, meu salto quebrou. Eu falei, não acredito, gente, que livramento. Bom, mas super voltaria. Pra quem não sabe, eu fui convidada pela agência Mega a voltar a modelar, então agora eu sou de agência de novo, né? A Mega Model de São Paulo. E tô fazendo meu book novo, maior revival, gente. Nossa, eu fiz isso com 18 anos, né? Eu comecei com 12, então eu fiz isso toda a minha adolescência e com 18 anos eu me mudei pra São Paulo e fiz isso oficialmente, assim, profissionalmente mesmo, assim, levei a sério minha carreira. Então, voltar a fazer book, as polaroids da agência, isso tudo tá sendo assim um revival gigante pra mim, é muito legal, muito legal. Primeiro que eu amo, né? Amo fotografar, amo gravar vídeos, amo desfilar.
Mas estar na agência e fazer essas atividades que a agência pede pra gente fazer sempre, né? As Polaroids, por exemplo, são atualizações do seu look. Porque às vezes no book você tá de um jeito, mas aí, sei lá, você cortou o cabelo, você engordou, você tá bronzeada. Então eles sempre pedem pra de 3 em 3 meses, mais ou menos, a gente fazer essas Polaroids, que a gente abrevia chamando de polas. E aí tem que ir lá na agência fazer as polas. É muito revival, gente, eu tô amando. Cado Martins 83. Qual tua música preferida da Reação? A minha é Os Dias, abraço. Cado, a minha é Os Dias também. Eu amo essa música, foi por causa dessa música que eu conheci o John, inclusive. E eu acho uma música muito incrível. Assim que eu ouvi aquele riff, eu já falei, nossa, que música legal. Só que eu achei que era uma banda gringa. Aí quando entrou a voz do John, eu falei, meu Deus, que voz linda. E como assim tá cantando em português? Como que eu não conheço essa banda? Aí eu fui ver que banda que era, tuitei. E aí foi assim que tudo começou. Me apaixonei pela banda, pelo Jonathan na sequência, né? A gente começou a conversar, ele agradeceu o meu post, a gente começou a conversar. Já contei essa história várias vezes, mas tem sempre alguém que ainda não ouviu. E então tem um valor emocional também essa música pra mim. Mas tem várias outras muito boas, né, gente? Se você não conhece, checa lá. Reação em Cadeia, muito legal. É a banda do meu namorado, by the way. Bruna Vargas.4. Oi, Bruna, tá sempre aqui também. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Algo que se você contar ninguém acredita? Já, menina? Várias. Tem uma que eu já contei algumas vezes, mas que é bem louca e com certeza foi a mais forte. Que teve uma fase da minha vida, desculpa esse barulho de obra, tá, gente? Mas não dá pra mudar. Teve uma fase da minha vida que eu tinha acho que 15 anos, ou ia fazer 15, eu tinha acabado de fazer 15, uma coisa assim. E eu parei de comer carne. E aí, do nada, eu comia carne a vida inteira até então, e de repente eu parei da noite pro dia. E do nada, da noite pro dia, eu passei a ter umas coisas muito estranhas. Eu comecei a ver a aura, eu via assim a cor em volta da pessoa. Igual eu tô vendo esse verde aqui, era nítido, não era assim um pouquinho, era bem nítido. E eu falava, gente, o que é isso? Eu não sabia que existia isso. Então eu falei, tô vendo umas cores, eu achava que era, que sei lá, tava tendo alguma coisa esquisita na visão. Aí depois só que eu fui entender que eu tava vendo aura. E passei a ter projeção astral, que foi um pouco desesperador. Um pouco, não, né? Foi muito desesperador, porque eu também não sabia que isso existia, tinha 15 anos, não existia internet, ninguém falava disso. E eu fui dormir e simplesmente saí do corpo. E me via em forma de luz. Ai, me deu um desespero, eu tentava acender a luz do meu quarto, que eu achei que estava escuro. A minha mão passava pela parede, igual filme de espírito, gente. Nossa, foi assim, desesperador. Aí eu sabia que se eu olhasse pra trás eu ia ver meu corpo. Foi bem punk assim, cara, foi muito louco. Aí eu bloqueei, eu fiquei tão com medo disso tudo, né, que eu fiquei com dificuldade de dormir, assim, por uma semana. Eu tinha medo de dormir. Aí eu fui me informar, consegui finalmente achar alguém que me explicou o que estava acontecendo. Aí tudo foi melhorando. De vez em quando ainda tem umas coisas assim. E eu tô cada vez mais tentando perceber a minha intuição, sabe? Acho que a gente deixou de interiorizar, a gente fica muito no mundo externo o tempo todo. E na verdade a gente tem que parar um pouquinho para sentir, para ver o que a gente tá sentindo. Então assim, eu tô tentando praticar isso. Eu vou andar no calçadão, aí eu fico assim, ai, deixa eu ver o que eu tô sentindo. Nossa, que prazer de estar aqui, de sentir esse ventinho, de ver as árvores, de ver o mar. Nossa, que delícia. E fico observando o que eu sinto, sabe? Aí eu tô aqui agora gravando com vocês. Sinto um prazer de estar aqui com vocês, uma alegria, uma satisfação de ter meus seguidores que têm curiosidade sobre a minha vida, me dá uma coisa gostosa, e isso vem assim no olhar, sabe? Quando a gente acessa os nossos sentimentos, a gente toma consciência deles, eu acho que eles afloram, e aí você sente uma energia, eu já começo a sentir uns arrepios, é uma coisa muito louca, e acho que a gente tem que desenvolver isso cada vez mais, porque isso é precioso, né? E outra coisa que eu sempre vejo é o campo de energia em volta das pessoas e das coisas. Isso eu vejo sempre, o tempo todo, assim. Bom, vamos lá. Severo.Stephanie. Espero um dia te conhecer pessoalmente, te dar um abraço bem apertado. Ai, gente. Um beijo, Stephanie. Onde você mora? Depois fala pra mim. Só pra te dizer que você é uma pessoa inspiradora e muito inteligente. E ela não fez pergunta, ela só passou pra deixar esse comentário. Linda, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu tenho seguidores muito fofos. Aí aqui, a Gisele Alves tá sempre aqui com a gente. Lil, dá dicas para acelerar o metabolismo depois dos 40.
Você já me perguntou isso, eu já respondi no Instagram. Eu acho que a senhorita perdeu essa resposta, hein? Que é aquela coisa dos stories, né? Se não viu, não vai ver mais, porque só tem 24 horas e às vezes a gente esquece, às vezes eu esqueço de responder. Eu imagino que vocês também esqueçam de ir lá checar a resposta, né? E ela me chama de Li porque meu apelido é Lila, aqui em casa, né? Na minha família. E a Gisele já é íntima, nossa, que ela tá sempre no grupinho do Tools for Life também, então ela já tem essa intimidade. Acelerar o metabolismo depois dos 40. Olha, a melhor coisa, eu vou te dizer, que é a musculação. Já tinham me falado isso, eu não levava muita fé até que eu comprovei por conta própria. Eu comecei a fazer musculação a sério esse ano e realmente, cara, eu senti assim que eu posso comer muito mais do que eu comia antes, porque meu metabolismo voltou. Eu tava começando a sentir ele ralentar, sabe? E depois que eu comecei a fazer musculação, meu Deus, inúmeros benefícios, gente. E o meu médico falou assim pra mim, Dr. Leonardo Mota, ele falou, olha, você pode fazer o que você quiser, pode fazer yoga, pode nadar, pode caminhar no calçadão, mas a musculação é inegociável, foi o termo que ele usou. Então eu tô levando a sério a indicação do meu médico e só agradecer, viu? Porque foi uma das melhores coisas desse ano, com certeza, assim. Primeiro que eu já tô sentindo meu corpo mudar, assim, ficar mais bonito, né? Mais durinho, mais definido, né? E tô me achando a fortuna. E segundo, porque eu não tenho mais dor, eu tava começando a ficar com dor, porque o músculo, ele é a base para segurar os ossos, né? A nossa mobilidade, a nossa estrutura óssea, ela é suspensa pelos músculos. Os músculos é que ficam ali em volta dos ossos segurando os nossos ossos. E se o músculo começa a ficar meio frouxo, meio fraco, cara, começa a desandar tudo. E aí você começa a ter dores e tal. Então, assim, minhas dores melhoraram, graças a Deus. Tô me sentindo mais bonita, mais forte mentalmente também, porque o que a gente faz no corpo, a gente faz na mente. Um tá atrelado ao outro. Então, assim, Gi, bora pra musculação, hein? E acho que é isso, né? Eu faço isso e tomo café. No máximo 2 por dia. Que eu acho que dá um gás também. Bianca Regina _. Conhece o norte do país? Sou de Manaus e adoro sua versão rock and roll. Ê, Bianca, que maneiro, hein? Obrigada. Eu adoro minha versão rock and roll também. Sério, rock é vida, gente. Inclusive, eu tava vendo um artigo que fala o quanto que o rock pode ser bom pra nossa mente. O rock especificamente, não só a música de uma forma geral. Porque libera dopamina, porque traz uma série de benefícios. Eu vi esse post lá no Instagram, eu vou até repostar ele, achei muito interessante. E mandei para os meus amigos roqueiros, né? Porque finalmente alguém reconheceu o que acontece de bom no nosso corpo. Porque eu sinto um prazer ouvindo rock, eu sinto uma coisa tão boa, uma alegria, eu fico muito ativa, muito, sei lá, me dá um gás, sabe? Pra malhar, então, é maravilhoso. Conheço Manaus, sim. Já fui algumas vezes, gosto muito da sua terra, mas eu confesso que eu queria explorar mais. Eu já fui de passagem, eu já fiquei 2, 3 dias, mas eu nunca fiquei muito tempo, sabe? Eu tenho muita vontade de explorar mais o norte do país. Um beijo pra todos vocês do norte. Fico super feliz de saber que eu tenho seguidores por aí também, viu? Beijão. E rock and roll na veia. Vamos lá, gente. Tá acabando, tá? Vou fazer só umas 10, 12 perguntas pra também esse vídeo não ficar muito longo. Malu Nogá Decorações. Quer ter filhos? Gente, acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, sabia? Não sei por que vocês me perguntam tanto isso. Se vocês acham que eu tenho cara de ser mãe, se vocês querem que eu seja mãe, ou se vocês se identificam comigo pela idade, estão na dúvida e aí querem saber a minha opinião, ou por qual outro motivo. Eu sei que me perguntam isso todos os dias, muitas vezes. E eu não sei, assim, eu acho lindo ter filhos, óbvio, deve ser uma experiência única na vida, com certeza. Mas eu tenho a sensação de que sempre pode ser depois, sabe? Daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a alguns meses. Nunca é muito agora, assim, ainda não tive aquele feeling assim de, eu quero um neném. Eu me vejo feliz com ou sem filhos. Meu namorado tem vontade, mas ele também não é assim desesperado não, mas ele fica amarradão. Ele fica assim, se eu falar vamos tentar, ele fala vamos hoje. Gente, eu não sei responder isso, tá? Mas vamos ver. O que tiver que ser, vai ser. Eu peço pra Deus me iluminar pra que, se for pra ser maravilhoso na nossa vida, que venha na hora certa, do jeito certo. Se não for pra ser também, que a gente seja feliz assim e possa aproveitar os outros lados, o outro lado bom
de ter essa liberdade, né? Então, assim, eu peço para Deus guiar o meu caminho, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não sei nem se eu posso, né? Ainda ter filhos, mas vamos ver, quem sabe? Aguardem. Até porque se for ter, não vai demorar muito, né? Enildo Araújo. Você tá muito linda. Obrigada, Enildo. Beijo pra você. Foi só isso que ele falou. Si Jabur, minha prima. Ai, que bom que você fez essa pergunta de skincare, Si, porque tinham me perguntado da outra vez, mas eu já tinha feito muitas respostas e aí eu achei que ia ficar muito longo, eu acabei deixando essa de lado. Qual o seu skincare matinal? É do time vitamina C no rosto? Menina, olha, vou te dizer que eu sou meio relapsa com meu skincare, tá? Eu não faço muitos cuidados. A única coisa que eu faço todo dia é que eu passo um óleozinho, pelo menos nessa área aqui. Seja um óleo de rosa mosqueta ou qualquer óleo. Óleo de coco, se eu não tenho nenhum outro creme assim pro rosto, nenhum outro óleo pro rosto, eu passo de coco mesmo. Às vezes até quando eu sujo a mão de azeite, eu além de hidratar a mão, eu passo aqui assim, a sobrinha, sabe? Tô com a mão limpa, né? E aí eu passo aqui porque esses óleos são muito bons pra pele. Eu sinto que a minha pele fica muito mais hidratada do que com creme. E passo esses óleos no cabelo também. Eu tô usando de uva agora porque eu ganhei de uma amiga, Isabelle Fontana, tem uma linha agora de skincare chiquíssima. E aí ela me deu de presente esse óleozinho de uva, eu tô amando. E eu lavo o rosto só quando eu passo maquiagem ou com aguinha micelar, que eu fui uma das primeiras pessoas a falar disso aqui no Brasil, ou então com espuma mesmo de limpeza, o mais natural possível. Eu gosto de produtos dermatológicos o mais natural possível sempre, porque a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, então a gente absorve tudo. Eu não gosto de botar químicas pra dentro, eu gosto daquele produto artesanal, naturalzinho, ou então eu pego uma coisa natural mesmo, um mamão, passo no rosto, um abacate, passo no rosto, enfim. Eu sou mais dessa linha natureba. Beijo, Si. Marcelo Amin, seguidor queridíssimo, também tá sempre por aqui. Alguma história inédita, incontável sua, como o Road do Guns N' Roses? Ah, eu tenho várias, né? Mas como você mesmo disse, é incontável. Um dia eu te conto pessoalmente. E olha quem chegou do passeio, Bluzinho. Tudo bem, Ana? Cocô normal. Cocô normal? Peraí, deixa eu dar uma pausa. Meu neném chegou do passeio. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Ele tá ali papando. Última pergunta, hein? Adriana Sommer. Música preferida? Adri, deixa eu te dizer. Não dá pra dizer uma música preferida. Nossa, eu posso mostrar pra vocês a minha playlist de músicas preferidas. Que aí tem várias preferidas. Vem. Olha lá ele. Olha lá ele. Tá de roupinha porque tá friozinho aqui no Rio. Olha que coisa linda. Oi, neném. Chegou do passeio? Chegou? Ei, mamãe. Fofura. Coisa mais linda, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito trazer o Perguntas e Respostas aqui pro YouTube de novo. Me digam aqui se vocês gostaram, porque se vocês não me disserem, eu não vou fazer mais. Eu vou continuar fazendo lá no Instagram. Então quero saber se vocês preferiram aqui e o que vocês acharam também, se quiserem comentar algumas das respostas. E eu vou ver se eu faço, sei lá, de 2 em 2 semanas ou pelo menos uma vez por mês isso aqui pra vocês, tá? Eu adoro estar aqui juntinho de vocês, eu me sinto mais próxima. Vocês conseguem se comunicar aqui comigo nos comentários, lá nos stories tudo some. Então às vezes não dá tempo de ver, aí eu fico super chateada. Enfim, eu gosto muito dessa relação que a gente tem aqui no YouTube. Desejo um ótimo dia pra vocês, tudo de maravilhoso. Obrigada pelo carinho de sempre. Meus seguidores são muito especiais. Beijos, tchau.